Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Superdotação na Pele. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, que é o esgotamento psicológico. O esgotamento psicológico é algo que vem ocorrendo em diversas neurodivergências, não só na superdotação, ocorre também em pessoas com autismo, com TDAH ou em outros quadros de sofrimento psicológico. E esse assunto é muito importante que a gente compreenda e disseque ele como um todo, não só porque ele afeta o nosso potencial, né? Às vezes afetando na carreira, no trabalho, nos estudos, mas também porque afeta o funcional, o dia a dia, o sono, a alimentação, a atividade física, os relacionamentos. Hoje, o Silas vai trazer pra gente esses principais impactos, né? Quando a gente começa a perceber que o nosso corpo tá entrando em colapso. Silas, quais são os principais sinais, né, que aparecem quando esse indivíduo começa a perceber, epa, tem algo de errado aqui? Certo, as pessoas acabam sentindo bastante dificuldade em concentração, com bastante dificuldade para iniciar atividades, acaba acontecendo muita procrastinação no seu dia a dia, em tarefas rotineiras mesmo, em situações mais cotidianas, acabam ficando mais difíceis de serem feitas. Então, acabamos vendo que para eles é como se fosse um peso. As pessoas estão com raciocínio lento, com a falta de energia, e isso reflete em todas as áreas da vida, igual você disse, no âmbito profissional, na questão pessoal, nos relacionamentos entre amigos, relacionamentos amorosos. Então tudo fica muito complicado. Então onde acaba começando a cair a ficha que a pessoa não está bem. Então são várias características ali que tem que ser analisadas, né? Através de acompanhamento psicológico, até mesmo verificando em questões de exames de sangue, verificando se tudo está ok, porque uma situação não elimina a outra. Então pode ser uma, pode ser a outra, ou podem ser ambas. Então é interessante ir verificando cada uma delas, né? Exatamente, acho que isso é bem importante, né? Antes da gente pensar que é esgotamento, ou, né, de pensar nesse diagnóstico, é importante que a gente faça um check-up geral, né, do nosso organismo, né? Então, é importante que você veja se não é, né, o ferro muito baixo, se não é a B12 muito baixo, se não é uma apneia do sono, se não é um quadro depressivo, né, se não é um efeito rebote de alguma medicação que você está tomando, é um efeito colateral. Então, tudo isso é importante antes da gente pensar nessa hipótese do esgotamento. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, que acho que acontece muito, é principalmente a perda, né, dessa produtividade, né? Então, a gente nota falas como, nossa, não tô conseguindo mais ser produtivo como antes, não tô dando conta mais de todas as coisas da minha vida, sinto que eu sempre tenho mais e mais e mais compromissos e eu não consigo dar conta deles. Eu começo, então, a ter prejuízos naquilo que antes eu não tinha, né? Então, eu começo a chegar atrasado no trabalho, começo a perder alguns prazos, ter dificuldades tanto de iniciativa, quanto de persistência, quanto, né, de acabar algumas atividades que antes eu não tinha, né? Então, essa é uma diferença muito importante que a gente faz na avaliação neuropsicológica entre o esgotamento e o TDAH. Né? O esgotamento, ele começa a gerar sintomas na vida adulta que são muito parecidos com o TDAH, mas não é TDAH, porque o TDAH nasce já na primeira infância com o indivíduo. O esgotamento, ele advém de períodos prolongados de estresse, né? Onde o nosso organismo, ele teve ali descargas crônicas desse estresse e começa a colapsar, começa a diminuir a energia. Como que é, né, em relação aos hábitos, né, de vida para esses indivíduos, né? Vamos pensar que a gente está dizendo que a energia ela está se perdendo, ela não está conseguindo ser recuperada da mesma maneira, né? Então eu durmo e acordo, nossa, que difícil acordar, que difícil mais esse dia, né? Não tenho forças, não tenho energia. Como é que vai
ocorrendo essas mudanças no dia a dia, né, em relação a questões básicas mesmo da vida. Sim, são várias questões aí que tem que ser observadas no sentido de que a pessoa precisa dar uma olhada no seu estilo de vida, no sentido do que está fazendo, né? Fazer uma reorganização do estilo de vida no âmbito de todos os aspectos, na questão de alimentação, fazer uma dieta mais equilibrada, verificar se está comendo corretamente, verificar também a questão do sono, se está usando algum medicamento para dormir ou não, se está tendo uma higiene do sono, se fica muito em telas. Então faz com que o raciocínio, a mente fica muito acelerada e pensativa e acabando com que a pessoa não consiga se desligar para recuperar suas energias através de um sono de qualidade. E através também de atividades físicas, tendo hábitos, né, de fazer pelo menos meia hora, uma hora ao dia. É o que eu sempre digo, não tem necessidade da pessoa ser um Iron Man logo de cara, mas sim começando aos poucos, que seja 15, 20 minutos diário, 2, 3 vezes por semana, até criar um hábito, até acontecer um quebra-mar, que é difícil nesse começo mesmo mudar totalmente o estilo de vida. Então acho que aos poucos, de ir se acostumando com aquilo tudo, fazendo com que seja algo mais natural, que não seja tão esforço da parte daquele que está passando por isso. Então é interessante olhar todas as esferas ali. Tentar diminuir também, né, a questão de carga horária de trabalho, tentar fazer uma limpa nesse sentido do que realmente é urgente, aquilo que pode esperar, o que dá para deixar para amanhã. Ter questão também de horário, né, de trabalho, que às vezes as pessoas entram no hiperfoco ali, que é produzir das 8 às 10 da noite, não tem pausa para nada, acaba só comendo algo rápido ali, onde muda total, né, essa questão da alimentação, isso tudo. Então é muito importante que a pessoa tenha essa força de vontade, essa disponibilidade para isso, porque é um processo muito conjunto, não tem como a gente jogar apenas para uma esfera, mas sim são várias, né? Um somatório de coisas, né, Poliana? Exatamente, e acredito assim também que todos aqueles que chegam a um quadro de esgotamento têm um perfil, né, assim, mais workaholic, mais autoaliviador, né, de usar o trabalho como uma ferramenta não só, né, assim, de performance, mas, né, de ganho financeiro, né, de carreira, mas daquilo também trazer um autoalívio, né, de desconectar de emoções difíceis, né, de desconectadas de algum outro conflito. E aí, a gente, né, precisa entender que nós não somos robôs, né, e que inclusive robôs param para fazer manutenção, né, então o robô ele não funciona 24 horas pro resto da vida. Não, né? Esse robô em algum momento vai acabar a pilha, vai ter que parar para carregar, vai ter que trocar a bateria. E nós, né? Eu vejo assim que muitos adultos se acham como robôs, né? Eu sou um robozinho, eu sento ali, produzo. Não, mas nosso corpo ele tem necessidades fisiológicas, né? Então isso é muito importante que a gente continue suprindo as nossas necessidades fisiológicas. E aqui eu vejo assim algumas diferenças, né? Tem um superdotado sobrecarregado, esgotado, que não vai ter fome nenhuma, que vai passar horas e horas produzindo no seu hiperfoco e depois vai lá e vai comer compulsivamente. Tem outros que vão chegar tão cansados que vão pedir uma coisa de péssima qualidade, né? Um hambúrguer, né? Algo assim super calórico. Tem outros que vão ter muita necessidade de dormir, começa a dormir muito mais, né, ou ter dificuldades para levantar. Tem outros que têm insônia, que não conseguem dormir, né, ou que acordam muito durante a noite. Então a gente vai ver assim que é um conjunto de elementos, né, que são muito subjetivos, são muito individuais, mas não só isso, né, a gente vê que tem muitas crenças também, né, que estão enraizadas, que advêm de contextos, né, do histórico da nossa vida, que advém muitas vezes, né, de ter sido uma criança exposta precocemente à responsabilização, à autonomia, à independência, a ser um mini adulto. E isso também, né, já foi ali um grande estressor na infância, mas isso, em alguns casos, é a raiz desse esgotamento,
né? Então, quais são, né, essas crenças que estão enraizadas, né, que geram pressão, que geram ainda mais autocobrança, ainda mais hipervigilância, ainda mais ansiedade, né? Então, uma grande dor que eu vejo, né, num paciente que está esgotado é: nossa, mas eu não quero perder meu potencial, eu não quero parar de deixar as coisas, né? Eu não quero, né? Eu quero fazer tudo, eu quero continuar fazendo desse jeito, eu vou perder quem eu sou. E não é assim, né? Então, é importante que a gente descubra, né, essas crenças enraizadas em nós, para que a gente possa cuidar dessas vozes, né? Dar a essas vozes talvez limites, dar a elas talvez o acolhimento, né? Dar validade, né? Ali para elas, para que elas não possam nos torturar, né? Porque um corpo esgotado já está sendo difícil demais de sobreviver com esse mínimo de energia que se tem. Agora imagina um corpo cansado, colapsado, sem energia nenhuma, ter que lidar ainda mais com a tortura mental de todas essas cobranças e todas essas críticas. E é isso que a gente faz conosco, né? Exatamente, é isso que você disse. Acabamos ouvindo muito sobre essas questões, né? Já não basta a autocobrança, a autoexigência, o perfeccionismo, mas por conta dessas pessoas entregarem com maestria, entregarem tudo da melhor forma, acabam sendo exigidos por isso. Então a questão de produzir muito além dos colegas de trabalho, ter um destaque na profissão, isso faz com que a pessoa se cobre cada vez mais, porque isso é exatamente o que você disse, Poliana, a questão da infância. Porque na infância, ele ou ela era cobrado de forma grandiosa dos pais, dos cuidadores, dos professores, fez com que existisse essa régua muito alta. Então, onde traz para a fase adulta e onde vem essa parte do colapso, onde chega essa parte do esgotamento, porque são anos e anos e anos andando nessa velocidade, então o corpo começa a dar sinais. Então é importante entender isso, entender o que o corpo está querendo dizer sobre essa parte do esgotamento. Então é prestar atenção nisso, não é simplesmente um desânimo, não é simplesmente vou tomar um café, vou tomar um energético, ficar mascarando tudo isso. É apenas uma maquiagem. Então é interessante parar e analisar o que realmente está acontecendo, investigar o que está acontecendo. E também outra coisa, aproveitando isso, que acaba ocorrendo, que nos momentos de relaxamento, no final de semana, nos feriados, nas férias, o indivíduo não consegue descansar. Ele fica se cobrando. Nossa, eu poderia estar produzindo. Ao invés de eu estar brincando com meus filhos, eu poderia estar aqui fazendo um projeto, poderia estar fazendo uma revisão em alguma questão, respondendo e-mails, respondendo WhatsApp. Só que é isso, é 24 horas com o pensamento acelerado, é 24 horas se cobrando, é 24 horas tendo total alerta ali. E é onde o corpo começa a falar. Uhum. E até um exemplo que você trouxe, né, dessa exposição na nossa infância, às vezes ocorre também um outro caso que eu lembrei, é de não ter tido o apoio na infância, e por isso eu desenvolvi a minha independência precoce, a minha responsabilidade tão significativa, meu mini adulto, né? Por quê? Porque os adultos estavam olhando para outras questões, estavam preocupados com outras pessoas e não comigo. E aí eu desenvolvo essa hipervigilância, e claro que isso, né, muitas vezes nos leva a ganhar muitas coisas, né? Então, eu lembro que eu ouvi na pós-graduação em terapia de esquema que não tem como a gente ter um atleta de alta performance se a gente tirar os padrões inflexíveis, né, e rígidos dele. Por quê? Porque esses padrões inflexíveis e rígidos é que mantém que ele treine adequadamente, que ele coma adequadamente, que ele faça fidedignamente todos os dias o treino conforme o script esperado para ele conseguir para as Olimpíadas, para ele conseguir jogar na Copa, para ele fazer o melhor dele, né? E muitas vezes o superdotado vai se destacar
Mas é importante, né, a gente ver na história desses atletas o custo disso, né? Então, é muito comum a gente ver um atleta que lesiona, que precisa fazer cirurgia no joelho, sei lá, no pé. Por quê? Pelo alto esforço repetitivo, pela alta dedicação àquilo, né? E na vida cotidiana de nós, né, aqui, que não estamos nessa alta performance, né, como esses atletas, é a mesma coisa, né? Então é um pit stop que às vezes esse carro, e aqui é uma questão importante, né? Pensem na metáfora um carro que para, que dá uma pane, né? A princípio é importante a gente ver, será que tem combustível? Às vezes acabou o combustível, mas às vezes não é o combustível. Às vezes é a vela que queimou, às vezes é uma pecinha lá no motor do carro que rompeu, né? Uma pecinha de elástico, uma pecinha de metal que quebrou. Por que ela quebrou? Pelos dias de uso. Então, nem sempre a gente, né, vai chegar ao esgotamento só pela falta de combustível. E aqui um ponto importante também é as condições, né? A gente fala muito sobre a síndrome do burnout. O burnout, ele é algo exclusivo do trabalho, né? Então, é um esgotamento que advém do contexto de trabalho, principalmente o quê? De adversidades, né? Situações abusivas no trabalho, situações de manipulação, situações, né, de muita pressão, de muita cobrança no trabalho, que vão gerar, né, todos esses sintomas voltados a esse contexto, né, que aí podem ser expandidos para a vida desse indivíduo. Mas, quando a gente pensa num neurodivergente, é importante que a gente veja que muitas vezes não é só o trabalho que vai sobrecarregar, né? Então, às vezes os ruídos para uma pessoa que tem superdotação e autismo também sobrecarrega, né? Os ruídos, ela ter que se deslocar, né, num trânsito, os barulhos, os incômodos sensoriais, né, de ter que ficar o dia inteiro naquele contexto com aquela roupa específica que é o uniforme do trabalho, isso incomoda e sobrecarrega. Então, claro que a gente vai ter o burnout que está exclusivo às condições, às relações, né, e à instituição do trabalho, mas existem muitas outras variáveis, né, que vão sobrecarregar e que também vão colaborar ainda mais para esse colapso, né? Com certeza. E até num contato social. Então, essa questão da bateria social, né, da pessoa ter que trabalhar presencial. E em alguns lugares, né, que tem a situação do emprego remoto ou híbrido, é algo que facilita bastante. Então, aquele indivíduo acaba se sentindo um pouco mais disposto, acaba ficando feliz nos dias que tem que trabalhar home office ou nos dias que está mais tranquilo perante o atendimento ao público. Então, são várias questões aí também que vão potencializando ainda mais essa parte do esgotamento. Então, acaba que no final de semana esse indivíduo está sugado por tanto socializar, acaba que essa pessoa está estressada por esses contatos sociais, acaba evitando sair com os parceiros, sair com os amigos e fazendo com que potencialize ainda mais esse esgotamento. Então, é algo que tem que prestar muita atenção também. Exatamente. E acredito que ferramentas importantes, né, nesse processo são as nossas redes de apoio, né? Então, em alguns casos mais graves, a gente vai precisar, né, ali de um acompanhamento mais próximo, a gente vai precisar trabalhar essas crenças, né, trabalhar essa história de vida. Eu lembro que quando eu passei por essa situação, a minha psicóloga, ela falou assim: Poli, eu quero muito que você chegue lá, eu quero muito que você consiga tudo o que você quer. Só que se você continuar indo nessa velocidade, quando você chegar lá, você não vai aproveitar, porque você vai estar esgotada. E é isso que eu quero pra você. Eu quero muito que você se destaque, eu quero muito que você expanda suas habilidades, que você chegue aonde você quer chegar, que você se desenvolva, que continue crescendo, mas eu quero que você chegue lá nesse final, nessa linha final, com saúde, né? Com disposição, com motivação para aproveitar. Vem na minha mente aquela imagem do maratonista
que correu 42 quilômetros, cruzou ali a linha de chegada e desmaia. Sim. Muitos superdotados, muitos neurodivergentes vivem isso, né? E aí é nesse momento que o meu maior sonho virou o meu pior pesadelo, né? Porque começa a gerar prejuízo e eu não consigo nem desfrutar, nem aproveitar daquilo que eu almejei, que eu me dediquei tanto. Então acho que a nossa reflexão de hoje, ela tem esse intuito de que a gente possa olhar para as nossas crenças, que a gente possa olhar para nossa história, que a gente possa valorizar e honrar a criança que nós fomos ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, mas que a gente possa questionar comportamentos que estão perpetuando sofrimentos, né, perpetuando dores, e que a gente possa viver a vida, né, olhando para todos esses pilares que o Silas falou em relação à alimentação, a sono e, né, cuidando do nosso aqui e do agora, assim como a gente possa também, né, pensar que não dá, né, muitas vezes quando a gente tem uma pane no carro, a gente leva lá no mecânico, às vezes de primeira ele não descobre o que é, né, mas às vezes vai ter que levar no outro mecânico, fazer uma outra investigação, e assim às vezes é com a gente também, né, então às vezes você foi no profissional, às vezes vai em outro, às vezes vai no médico, toma um remédio, toma outro, tenta fazer uma atividade física, tenta, né, comer diferente, e, né, a vida não é uma alternativa só, não, tem várias opções, tem vários caminhos, né, então é importante que a gente descubra esses caminhos e que a gente busque esses caminhos, assim como também a gente continue dando passos, né? Eu sempre digo que para sair desse lugar e para chegar nesse lugar, a gente não tem um avião para ir direto, né? Muitas vezes a gente vai ter que ir o quê? Caminhando, né? E não dá para você ter uma remissão de sintomas de esgotamento, de ansiedade, de depressão, se você não se movimentar, né? Então, pequenos movimentos diários são importantes. Às vezes, 20 minutinhos de atividade física, às vezes, um momento ali com o teu cachorrinho, às vezes, uma reunião que você mudou de horário, passou para outro dia. Às vezes, coisas bobinhas, né? Você ter ali todo dia a tua lista de prioridades para você... o que é prioritário hoje? Então, é importante que a gente tenha esses pequenos movimentos todos os dias, para que a gente se cuide, para que a gente se preserve, né? Sim. E é isso, gente. Espero que essas reflexões sobre o esgotamento possam ter levado a vocês, né, muito conhecimento e que vocês possam, né, experimentar esses pequenos movimentos, esses pequenos atos, né, de autocuidado. E caso, né, tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade de deixar aqui no canal pra gente. Foi muito especial, obrigada pela participação. Eu que agradeço. E nos vemos na próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.